Bem-vindos à apresentação do novo PRO em Português, um projeto pensado especificamente para os desafios do ensino profissional. E como o nome indica, queremos que os nossos alunos sejam os prós em português, pois a nossa língua-mãe será fundamental ao longo das suas vidas. É verdade, Sofia. Independentemente da atividade profissional que venham a exercer, queremos ajudar os nossos alunos a saberem comunicar e a expressarem-se corretamente na sua língua, seja de forma escrita ou falada. Para isso, criámos um projeto que dá resposta às exigências das aprendizagens essenciais, às particularidades dos cursos profissionais e aos desafios com que nós, professores, nos deparamos diariamente na nossa prática letiva. Então, vamos conhecer o PRO em Português. E começamos pelos componentes do nosso projeto. O manual com códigos QR para acesso direto ao caderno de atividades interativo, o caderno de atividades interativo, o dossiê do professor e ainda o manual interativo. Uma grande novidade e mais-valia para as nossas aulas. E a plataforma Aula Digital, com um mundo de recursos à nossa disposição, bem como à dos alunos. Quanto à estrutura do manual, o manual encontra-se dividido em 3 módulos. O módulo 1.1 é dedicado à poesia trovadoresca, o 1.2 à análise da crónica de João I, de Fernão Lopes. O segundo módulo temos a exploração da obra Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. E o último módulo é dedicado a Luís de Camões, primeiramente na vertente lírica e depois com a epopeia Os Lusíadas. Estas são as aprendizagens essenciais para a nossa disciplina no ensino profissional. Mas, colegas, o que realmente queremos saber é quais as razões que me poderão levar a adotar este manual. O que é que este manual tem de diferente? Ora, existem 4 linhas orientadoras neste manual. A primeira é a motivação. Este é o primeiro desafio com os nossos alunos, motivá-los para a aprendizagem. O PRO em Português é um projeto motivador e próximo dos interesses dos alunos do ensino profissional. Em segundo lugar, trata-se de um manual facilitador das aprendizagens e do estudo do aluno, já que orienta o aluno nos vários domínios. Aliás, todo o projeto está direcionado para as áreas profissionais dos alunos, logo o manual incide através de materiais e atividades especialmente elaboradas para as diversas áreas profissionais. E por fim, apresentamos uma componente audiovisual rica, bem como diversas formas de apoiar o professor. Sim, colegas, com este manual, o professor não necessita de perder tempo a recolher textos mais atrativos ou a elaborar exercícios de uma complexidade gradual, ou criar fichas de recuperação. Este projeto responde às exigências do professor do ensino profissional. Vejamos então como pode ser motivador e próximo dos interesses dos alunos do ensino profissional. Cada unidade modular inicia com uma sinopse histórico-cultural complementada por imagens dos acontecimentos mais significativos do período a estudar. Para que o aluno se sinta motivado, precisa de compreender o contexto das obras e dos autores que vai estudar, e fazemos-lo também através das animações vidas desenhadas que, de um modo lúdico e divertido, apresentam uma biografia animada do autor em estudo. Conheces Gil Vicente ou queres que faça um desenho? Gil Vicente foi um dramaturgo, poeta e encenador português do início do Renascimento. O autor compôs e encenou cerca de meia centena de autos, de diferentes géneros e temas. Enquanto professores, sabemos da dificuldade em cativar os nossos alunos para temas tão complexos como compreender o papel da mulher ou a crítica nas obras de Gil Vicente. Contudo, os pontos de partida que utilizamos pretendem, em primeiro lugar, revelar a intemporalidade da obra ou do autor em análise e, em segundo lugar, fazer a ponte com a atualidade. Vejamos alguns exemplos. Na página 100, para introduzir a obra Farsa de Inês Pereira, recorremos à visualização do trailer As Mulherzinhas, para que os alunos associem as personagens à visão que defendem sobre a condição da mulher e do casamento. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's what you want too, isn't it, Joe? To be a famous writer? Yes, but it sounds so crass when she says My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. But you are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Posteriormente, após a visualização do trailer,
o aluno tem a oportunidade de revelar que compreendeu a mensagem da didascália inicial através de questionários com tipologia diversificada de esquemas, textos lacunares, passando claramente uma mensagem. Com estes exercícios, nenhum aluno fica para trás. Com o propósito de aproximar as temáticas de educação literária à realidade dos alunos e a partir daí levá-los a refletir, temos a rubrica E Tu?, em que é colocada uma questão ao aluno que se encontra relacionada com o excerto de educação literária em análise. Vejamos este exemplo na página 128, onde perguntamos se o aluno considera que se continua a dar mais valor à aparência do que ao caráter das pessoas. Esta questão surge associada à valorização da aparência por parte da protagonista Inês Pereira. Outro exemplo, na página 169, a partir da análise das estâncias 96 a 99 de Os Lusíadas, perguntamos ao aluno se considera que as críticas feitas por Camões nesta reflexão ainda são atuais. Por fim, na página 215, queremos saber, tendo em contexto a lírica camoniana relacionada com a temática da representação da amada, se o aluno considera que, hoje em dia, ainda existe um padrão de beleza. Desta forma, o aluno compreende a atualidade da obra ou do autor. Esta rubrica é uma constante ao longo do manual, potenciando momentos de interação com a turma e permite também trabalhar algumas competências do perfil do aluno, como o pensamento crítico, por exemplo. Para provar que aprender português também é divertido, temos a rubrica Pro em desafios. Trata-se de uma componente mais lúdica, mas sempre com uma curta atividade para o aluno resolver. Por exemplo, na página 19, tendo estudado as cantigas de amigo, o aluno tem 3 minutos para descobrir expressões com a palavra amigo e associá-las ao seu significado. Já na página 133, o aluno tem 3 minutos para descobrir as diferenças entre as imagens e a simbologia associada a cada uma delas. Trata-se de um cartoon que representa a violência no casamento, que surge após terem estudado a cena de casamento entre Inês Pereira e Brás da Mata. Por fim, na página 165, após o questionário interpretativo do poema Descalça vai para a fonte e da importância da simbologia das cores que se destaca nessa sua análise, surge um Pro em desafios, no qual o aluno tem 2 minutos para associar 2 simbologias a cada cor. Sem dúvida que um dos aspectos mais motivadores e interessantes neste projeto está relacionado com a preocupação em selecionar textos apelativos e aliciantes para os nossos alunos, capazes de despertar o gosto pela leitura. Deste modo, a leitura está arrumada em final de unidade, surge assim articulada com a gramática. São textos atuais, acompanhados por um questionário de escolha múltipla, à semelhança do que acontece com o Grupo 2 de Exame Nacional, tal como surge na página 80. No final de cada módulo surge o Pro em Cinema, propostas de filmes atuais, acompanhados de uma pequena tarefa e relacionados com a educação literária. O Pro em Sugestões, com propostas de filmes que integram o Plano Nacional de Cinema, e o Pro em Leituras, onde incentivamos a leitura através de sugestões e obras atuais, próximas dos interesses dos alunos, contextualizadas e relacionadas com as temáticas. No final do manual surge o projeto de leitura, elaborado a pensar nos alunos do ensino profissional, onde apresentamos sugestões variadas de divulgação do projeto, como a criação de um book trailer ou de um podcast literário. É desta forma, colegas, que motivamos os nossos alunos para todos os domínios. Vejamos agora como o Pro em Português facilita as aprendizagens e o estudo do aluno. Com o objetivo de motivar os alunos para a lírica trovadoresca, iniciamos a unidade com uma cantiga de amigo devidamente analisada para o aluno perceber quais os elementos que deve observar com maior atenção quando analisa uma composição deste género. Por exemplo, para compreender a cantiga Ondas do Mar de Vigo, analisamos o poema, dando assim dicas que irão auxiliar o aluno nas próximas análises. O mesmo acontece nas cantigas de amor e de escárnio e maldizer. Para além de pontos de partida motivadores, todos os textos de educação literária têm sínteses de apoio à sua compreensão. Isto ajuda muito os nossos alunos e motiva-os, pois assim compreendem melhor os textos. E colegas, todos os nossos questionários interpretativos são curtos, com questões de diferentes tipologias e grau crescente de dificuldade.
Os truques e dicas no domínio da educação literária orientam o aluno para a compreensão dos exercícios, facilitando a aprendizagem. No seguimento da educação literária surgem os exercícios de gramática. A gramática exige trabalho, treino e consolidação de conhecimentos, daí que a sua exercitação seja uma constante no projeto PRO em português. O domínio da gramática surge com complexidade crescente, apoiada em truques e dicas. Por exemplo, na página 111 é pedido ao aluno para identificar a classe e a subclasse da palavra que em cada uma das frases sublinhadas. Para o ajudar, a rubrica Truques e Dicas surge para simplificar conteúdos mais complexos através de explicações acessíveis e eficazes, ajudando, neste caso, o aluno na distinção entre pronome e conjunção. Os conteúdos gramaticais de retoma são trabalhados na rubrica Gramática e acompanhados de exercícios simples, curtos e com remissão para o SIGA, a síntese informativa e gramatical de apoio, que está no fim do manual. Quanto mais apoiado o aluno se sentir, maior será a sua motivação para estudar e progredir na sua aprendizagem. Relativamente ao domínio da oralidade, apresentamos uma variedade de abordagens que nos permitem estabelecer pontes entre os cânones da literatura portuguesa e outras formas de arte. Por exemplo, na página 115, através da audição da música dos 4:30 na escola, é sugerido aos alunos que expressem o seu ponto de vista sobre o tema da canção e estabeleçam uma relação com a farsa de Inês Pereira. Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais. Dividi, multipliquei com 3 casas decimais. Hoje sei quais são as rochas que se formam nos vulcões. Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações. E de todas essas coisas que na escola eu aprendi, nem um apontamento para me preparar para ti. Já na página 192, através da visualização de um documentário intitulado 2040, o aluno elabora uma exposição oral na qual apresenta o seu ponto de vista sobre o futuro do planeta, tendo em conta as alterações climáticas, seguindo um plano devidamente orientado. Todos sabemos o quão desafiante é o domínio da escrita. Por isso, existe uma grande preocupação para que o aluno vá progressivamente trabalhando este domínio. Deste modo, todas as propostas de escrita são devidamente orientadas e de complexidade crescente. Neste exemplo, na página 183, a partir de um cartoon de André Carrilho intitulado Camões, o aluno tem de elaborar uma apreciação crítica do cartoon e relacioná-lo com o poema Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente. Assim, de forma orientada, estão explícitas todas as etapas que devem ser seguidas. Como podem constatar, as propostas de escrita são muito orientadas, acompanhadas de estrutura e planificação de textos, géneros textuais das aprendizagens essenciais, com apoio, truques e dicas e remissão para o SIGA. A leitura é trabalhada no final da unidade. Por exemplo, nas páginas 190 e 226, através da análise de cartoon. Na página 190, o cartoon é acompanhado da rubrica Aprendo, auxiliando os alunos na aprendizagem da alegoria. Para motivar e facilitar as aprendizagens dos alunos, destacamos a rubrica PRO em português. Trata-se de uma curta atividade que tem como objetivo corrigir erros comuns da língua portuguesa,
como por exemplo na página 29, fizeste ou fizeste, ou na página 75, conselho ou conselho. Estas atividades são acompanhadas de pequenos vídeos pró em Reels. No final de cada módulo ou submódulo, existem sínteses dos tópicos de conteúdo. Por exemplo, a das personagens da farsa de Inês Pereira, na página 148. Um valioso auxiliar do estudo, tal como são as fichas informativas de educação literária e gramática, que sistematizam e auxiliam na revisão dos conteúdos lecionados. Por exemplo, na página 71, a ficha sobre o complemento do adjetivo ajuda a consolidar conteúdos. Destacamos ainda, no final de cada módulo ou submódulo, a rubrica Sei ou Não Sei, importante auxiliar na aferição das aprendizagens efetuadas, em estreita ligação com a aula digital, onde podem ser realizados quizzes interativos ou escape games. Como treino e preparação para os momentos de avaliação, as fichas formativas de final de módulo ou submódulo são um importante instrumento de revisão e avaliação, elaboradas de acordo com a estrutura do Exame Nacional. As fichas terminam com o questionário Já Sou um Pró, para que os alunos possam fazer uma avaliação relativa a esse módulo ou submódulo. Por último, a síntese informativa e gramatical de apoio, o SIGA, um importantíssimo auxiliar de estudo, porque os alunos poderão rever conteúdos, encontrar esquemas que os auxiliem na compreensão dos géneros textuais estudados ou de palavras que devem evitar, por exemplo, na produção escrita ou numa apresentação oral. Olá, colegas. É um imenso prazer poder apresentar este novo projeto para o ensino profissional da coleção de texto Pró em português. Como sabemos, no ensino profissional, quanto mais adequarmos os conteúdos à realidade pessoal e profissional dos alunos, mais relevante e motivadora se torna a aprendizagem. Sabemos também que as aprendizagens essenciais são para cumprir por todos, independentemente do percurso, e inclusivamente há cada vez mais alunos do ensino profissional que pretendem realizar os exames nacionais para ingressar no ensino superior. Então, como podemos tornar mais apelativas as nossas aulas e cativar um público tão heterogéneo? E de que tipo de adequações estamos a falar? Uma primeira, e nas várias atividades ao longo do manual, apelamos ao diálogo com as diferentes profissões das áreas de estudo. Por exemplo, quando pedimos aos alunos como é que, na sua área profissional, podem ajudar a alguns dos problemas que encontramos ao nosso redor. Uma segunda sugestão. Relativamente aos trabalhos de projeto, diz-nos a experiência que os alunos dos cursos profissionais gostam e empenham-se muitíssimo em tudo o que é atividade prática. Preferem trabalhar o português em ação, isto é, desenvolver projetos interdisciplinares dentro da sua área de interesse. Nós, colegas, através desta apetência natural, podemos desenvolver muitas competências previstas no perfil do aluno e também nos domínios dos referenciais de cidadania e desenvolvimento. Vamos a um exemplo muito concreto do português em ação. Em torno de rimas, de Luís de Camões, e a partir da canção Casa dos Dama com Muba Espinho, podemos realizar diversas atividades. Ouçamos primeiro uns minutos desta canção extraordinária. Dar-te beijo aninhado ao teu peito, a dar-te beijo aninhado
Podemos ficar pela apreciação crítica da canção, oral ou escrita, relacionando-a com a experiência amorosa na lírica camoniana, ou podemos ir mais longe e desenvolver projetos diferentes com as turmas dos alunos que temos à nossa frente. Por exemplo, para turmas de saúde e desporto, o projeto Mal Me Quer, Bem Me Quer, com TED Talks sobre experiências amorosas e como estas vivências nos influenciam, a criação de um blog ou de um perfil do Instagram, hashtag Quem Ama Não Magoa. Mas para os alunos das áreas de informática e multimédia, poderão criar um projeto com aspectos do desconcerto do mundo na atualidade. Por exemplo, uma curta-metragem, uma animação ou um filme. Ou ainda, criar um blog ou um perfil no Instagram em que se crie o movimento hashtag O Mundo Tem Concerto. Estamos a cumprir as aprendizagens essenciais do português, a envolver disciplinas do tronco comum, como área de integração, mas também disciplinas mais específicas dos cursos. Todos estes projetos têm um roteiro de trabalho e uma proposta de avaliação na aula digital. Com estes desafios práticos, o aluno vai certamente valorizar a competência na sua língua materna, quer ao nível escolar, quer no desenvolvimento da sua profissão. Ser pró em português é mesmo essencial. No dossiê do professor existe o separador Português Profissional, com textos de leitura e gramática adequados às áreas profissionais específicas de cada turma. Por exemplo, um texto sobre as profissões do futuro para um curso da área de hotelaria e turismo e um texto sobre o ChatGPT para alunos de informática e multimédia. De certeza serão textos muito mais impactantes e apelativos para o grupo turma. Também no dossiê do professor, para além dos instrumentos de avaliação habituais, apresentamos novas propostas com avaliação individual, de trabalho de pares ou em grupo, que facilita a vida ao professor, fornecendo, por exemplo, atividades para recuperação de módulos em atraso. Apesar dos clichês que ainda existem acerca dos alunos do ensino profissional, cabe-nos a nós, docentes, potenciar aquilo que os nossos alunos têm de melhor e fazê-los brilhar. Despertar talentos e vocações, construir cidadãos proativos e felizes. Muito obrigada e até breve. Para além de todas as abordagens que motivam e ajudam o aluno, a componente audiovisual é fortíssima neste projeto, bem como o apoio ao professor. O dossiê do professor inclui uma grande diversidade de materiais. Para além das planificações e planos de aula, fichas de trabalho para recuperar, treinar e consolidar aprendizagens, questões de aula ou testes, destacamos os roteiros de estudo autónomo, as fichas e testes adaptados para uma avaliação diferenciada. Mas sabemos também o quanto é importante para os professores do ensino profissional apoiar os seus alunos no português. Para isso, criámos fichas de leitura extra em articulação com as áreas profissionais, como, por exemplo, gestão e tecnologia, turismo, saúde, desporto, multimédia, mecânica ou restauração e cozinha. Tudo em formato editável, claro está. Além de todos os recursos que podem ver e explorar desde já na aula digital, gostaríamos de destacar os recursos exclusivos para professores adotantes. O acesso ao banco de recursos de português do 5º ao 9º ano de escolaridade para recuperar aprendizagens, o acesso a uma bateria de recursos extra com correção automática para avaliação de módulo ou trabalho extra para recuperar módulos e faltas, um conjunto adicional de testes como apoio à avaliação, recursos para preparar a PAP e apoiar o trabalho escrito e a apresentação oral. E, por fim, o acesso ao módulo 4 a partir de março de 2024. Uma grande novidade é um manual totalmente em formato interativo, permitindo tornar as nossas aulas ainda mais dinâmicas. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Pro em Português. Veja como! Para a contextualização histórico-literária de cada capítulo tem à sua disposição linhas de tempo. No dia 8 de julho de 1497,
uma frota comandada por Vasco da Gama parte de Lisboa. Vidas desenhadas com a biobibliografia animada dos autores I e de Dom João III, onde organizou festas e ensinou autos. As animações Ponto Histórico E a mentalidade e a forma de viver foram-se alterando para uma consciência humanista. E apresentações. Para apoiar a análise da peça A Farsa de Inês Pereira, encenações comentadas, com destaque para detalhes importantes ao longo da representação teatral da obra. Para apoiar a leitura e análise das obras literárias, encontra I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. trailers e certos de filmes, reportagens e programas radiofónicos Do que é uma granada. Eu não sei. e ainda textos locucionados. Mais a quente que o bom leite. Mais a quente que o bom leite. E para abordar de forma leve e descontraída os conteúdos da rubrica Truques e Dicas, os novos Pro in Reels, protagonizados por excelentes comunicadores. Encontramos, por favor. A palavra encontramos está a ser incorretamente emprego, uma vez que se trata... Para apoiar o aluno nas suas produções orais e escritas, vídeos tutoriais. Para os conteúdos de gramática, gramáticas interativas. Pode ocorrer antes da subordinante. Para consolidar e avaliar as aprendizagens, encontra as novidades Super Banco de Revisões com todos os conteúdos de que o aluno precisa revisitar. Super Banco de Atividades com correção automática. Escape Game, jogo de consolidação da matéria em que o aluno é desafiado a resolver enigmas e a decifrar o código para desbloquear a saída de uma sala. Desafio Literário, atividades interativas que permitem resumir e aplicar os conceitos-chave de cada módulo. Faz a análise de aspectos de uma comunidade. Kahoot, para revisão de conteúdos literários. Guias de estudo, sínteses que apoiam a análise dos textos. Vez que este lhe garantirá segurança económica. E ainda quizzes com explicações imediatas. Testes interativos, com correção automática cujos resultados pode rapidamente consultar. Especificamente para as necessidades do ensino profissional, encontra ainda PEC Premium, com testes exclusivos e prontos a usar para todos os módulos. Testes interativos de recuperação de módulos e faltas. E Português em Ação, atividades adaptadas por área profissional para desenvolver as competências da disciplina no contexto específico da área de formação dos alunos. Todos os recursos do Pro em Português podem ser explorados diretamente a partir das páginas do manual interativo. My father. Exquisite Jola. Faça a leitura acompanhada dos textos com áudio e destaques em simultâneo. Calde, poderá ser que é da Páscoa vem os ramos. Não te apareces tu? Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas do manual e fazendo a correção automática. Projete o manual interativo na sala de aula e, num só clique, mostra as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Para tornar a aprendizagem ainda mais envolvente e motivadora, QR Codes de acesso ao caderno de atividades, agora interativo. Todas as atividades com correção automática e feedback imediato. Tudo disponível online ou offline através de download ou da app Aula Digital. E como grande novidade, o Pro em Português apresenta as aulas interativas. Sequências de aprendizagem com sumários e recursos para cada aula e prontas a usar. Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade. Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Pôr do sol, pôr do sol. Podcasts, Pro Essenciais, com as ideias-chave dos textos, materiais inclusivos, banco de textos, para trabalhar com os alunos adequando a cada curso, módulo 4 completamente novo. Materiais editáveis exclusivos do professor. Recursos de estudo autónomo para o aluno.
Veja estas e outras novidades em www.proportugues.te.pt. Aula digital. Aprender é incrível. Embora estejamos certos de que existem muitas mais, deixamos 3 razões para trabalhar com o PRO em português. É um manual inovador e motivador e próximo dos interesses dos alunos do ensino profissional. É um manual pensado e direcionado para as áreas profissionais dos alunos do ensino profissional e é um manual em formato totalmente interativo, com recursos digitais muito apelativos e inovadores. Muito obrigada pela vossa atenção, bem-ajam e até breve. Lei Educação, um ponto de encontro.